Atos 2, versículo 38. Você que encontrou, diga glória. Glória. Você que não encontrou, fala assim, cola. Fala assim, cola. Não é uma cola ali. Mariana sempre facilitando a sua vida. Né? Ali o texto, minha versão, eu acho que essa é um pouquinho diferente, quase igual. Um pouquinho diferente a minha. Atos 2,38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Aleluia. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Você pode assentar? Amém. Glorificando a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Maravilha. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por estar Quero aqui. compartilhar uma palavra objetiva nessa noite, didática para a nossa vida. Vou falar um pouquinho sobre o Espírito Santo. Né? Vou falar aqui um pouco sobre o Espírito Santo, sobre o que o Espírito Santo não é, sobre quem é o Espírito Santo, sobre por que ser cheio do Espírito Santo e, último, para que ser cheio. Né? O que o Espírito não é, quem é o Espírito, por que ser cheio do Espírito e para que ser cheio do Espírito Santo. Se você é crente, você conhece o Espírito Santo, amém? Então, se você conhece o Espírito Santo, você pode fazer barulho nessa noite. Glória. Glória a Deus. O hino que diz: você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. E aí? Chega de ficar Sofrendo na angústia, nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar? Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. E aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Glória! Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Maravilha. Vou falar aqui de maneira didática sobre o Espírito Santo. Eu escolhi esse texto, eu poderia usar um outro texto para falar o que eu vou falar nessa noite, porque eu não vou trazer uma mensagem expositiva, é uma mensagem temática. Então, eu só usei esse texto para me basear. Nós temos vários textos do Novo Testamento que falam sobre a pessoa bendita do Espírito Santo. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é o que o Espírito Santo não é, baseados a partir desse texto que nós lemos. O que o Espírito Santo não é? O Espírito Santo não é uma força ativa. Né? Tem algumas religiões por aí, e até igrejas, e quando você participa do culto, eles falam do Espírito Santo, diz que o Espírito Santo ele é uma força ativa, ainda que ele esteja em atividade, ainda que ele esteja em movimento, ainda que ele faça movimento, ainda que a Bíblia diga que lá no princípio, né, ele se movia sobre a face das águas, ainda assim ele não é uma força
ativa, ele não é uma força ativa. Hoje, quando você bota lá, eu sou lá muito pro Google hoje, né? Deixa eu fazer uma pesquisa no Google, joga lá, você vai encontrar lá as definições, né, os conceitos orientais sobre o que seria o Espírito Santo dos Evangelhos. Né? Eles dizem que o Espírito Santo é energia cósmica. O Espírito Santo não é uma força ativa, o Espírito Santo não é uma energia cósmica. Também não é uma energia cósmica. E o Espírito Santo também não é só um poder. Porque tem muito crente que pensa que o Espírito Santo é só um poder, nada mais. Não, o Espírito Santo é um poder. É um poder que Deus nos dá para fazer a diferença. Fala comigo, não. Fala forte, irmão, não. Em primeiro lugar, o Espírito Santo, ele é, quem é o Espírito Santo? Ele é o presente de Deus para nós. O texto que nós lemos, ele diz assim: e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Dom aqui no grego vem da palavra doron, significa dádiva, significa presente. O Espírito Santo, ele é o presente de Deus, não é um presente, ele é o presente. Glória a Deus. Ele é a dádiva que Deus nos deu. Então todo crente recebeu um presente que não tem preço. Todo crente recebeu um presente imensurável. Todo cristão recebeu um presente de Deus. E o nome é o Espírito Santo. O Espírito Santo está em você. O Espírito Santo habita em você. Você consegue entender isso? Jesus disse: se eu não for, o Consolador não virá. Ele disse: eu tenho que ir para vós e vos enviarei o Consolador. Ele habitará convosco e estará em vós. O Espírito Santo é um presente para todo crente. Amém. Não existe uma classe especial de crente que tem o Espírito Santo e a outra classe que não tem. Se você é crente, você tem o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você não é crente. Porque todo crente tem o Espírito Santo habitando em si. Você já reparou que na parábola das virgens em Mateus 25, você já reparou que lá o que falta para as loucas é azeite? O azeite é símbolo de quê? Do Espírito Santo. E a saída delas para o encontro do noivo representa a trajetória da vida cristã. A saída até o encontro com o noivo no seu retorno. 5 tem azeite, 5 não tem azeite. E o azeite representa o quê? O Espírito Santo. Só vai ouvir a voz do noivo quem tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito ouve a voz do noivo. E quem não tem, não ouve a voz do noivo, porque não conhece a voz do noivo. Só pode conhecer a voz do noivo quem tem o Espírito Santo. Você está entendendo essa noite? Fala para alguém, fala para ele, você é privilegiado. Pastor, o senhor vai dar uma aula aqui básica? Não, irmãos. É necessário a gente falar um pouco sobre o Espírito Santo. Está sendo necessário. A gente percebeu que há uma necessidade de se falar. E falar às vezes coisas básicas. Para muito crente, mas isso aí é o básico. Mas você sabia que tem gente que frequenta a igreja e às vezes não sabe nem o básico de quem é o Espírito Santo. Então, em segundo lugar, quem é o Espírito Santo? Se ele não é força, se ele não é energia, se ele não é só um poder, ele é uma pessoa. O Espírito Santo possui vontade. A Bíblia diz que você pode até orar pedindo o dom que você quer, mas ainda assim Paulo diz, 1 Coríntios 12, 11, que ele distribui conforme o apraz, conforme ele quer, e de acordo com a necessidade da igreja, ele distribui os dons do Espírito Santo. Olha que interessante. Diz que ele distribui conforme a necessidade, conforme ele apraz, ou seja, o Espírito Santo possui vontade própria. Ele possui conhecimento. Ele possui sentimento. O apóstolo Paulo diz: não entristeça o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da promessa. O Espírito Santo, ele se entristece. O Espírito Santo chora. O Espírito Santo fala. Você ouviu a voz do Espírito Santo hoje? Você está ouvindo a voz do Espírito Santo hoje? O Espírito sempre fala, irmãos. Nós às vezes não ouvimos porque estamos insensíveis, mas ele está sempre falando. Está sempre falando conosco, está sempre nos orientando, está sempre chamando a nossa atenção para alguma coisa. Ele é uma pessoa, ele tem vontade própria, ele fala, ele envia, ele ensina. O apóstolo João diz que ele viria para nos ensinar sobre todas as coisas. Você não vai aprender a palavra sem o Espírito Santo.
Você não vai entender o Evangelho sem o Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus disse assim: vocês vão ensinar, fazer discípulos de todas as nações e vos batizará em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos nossos dias estão tentando tirar a terceira pessoa da igreja. Não é assim? Estamos vivendo um tempo onde quase não se fala mais nisso. Estão tentando tirar, subtrair isso da igreja. Mas só que a igreja sem o Espírito Santo, ela não é igreja. É verdade. A igreja sem o Espírito Santo não é igreja. O homem sem o Espírito Santo, ele não é uma nova criatura. Porque o que caracteriza uma nova criatura é que ele agora é morada, é casa, é templo do Espírito Santo. Você não pode viver em novidade de vida sem o Espírito Santo. Você não pode ser nova criatura sem o Espírito Santo. Você não pode ser uma nova pessoa, viver diferente sem o Espírito Santo. Verdade, Jesus. Quem é o Espírito Santo? Ele é o Consolador. Aleluia. Quem já foi consolado por ele? Ele é o Consolador. Só que tem uma coisa interessante, que esse Consolador é o Confortador. É aquele que consola, mas ele também dá força. Ele também fortalece nos dias difíceis. Nos dias de luta, ele está com você. Aquela promessa que Jesus fez: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Na verdade, ele falava acerca do Espírito Santo, porque ele está contigo todos os dias até o fim. Aleluia. A Bíblia diz que até o arrebatamento da igreja ele estará conosco. Aleluia. Ele participa do passado, do presente e do futuro da salvação. Ele participa do novo nascimento, ele participa da santificação e ele vai participar da glorificação quando você for arrebatado. Aleluia. Então não tem como ser crente e ignorar o Espírito Santo. Não tem como ser crente e achar que dá para viver uma vida cristã, Érico, sem o Espírito Santo. Não vai viver uma vida cristã sem ele. Não vai vencer. Você só vai vencer se você entender que você precisa, que você depende do auxílio, da ajuda, do consolo, do conforto, da orientação do Espírito Santo na tua vida. Sozinho você não vai vencer. Com a força do seu braço você não vai conseguir. Ele é o Consolador. Olha que interessante, o Espírito Santo, ele é o próprio Deus em nós. Você imagina uma pessoa como você e eu, cheio de pecados, de falhas, de limitações. Imagina se essa noite fosse uma noite de oportunidade. Para algumas pessoas virem aqui à frente e dizer assim: olha, eu vou contar tudo que eu errei essa semana. Todos os pecados que eu cometi essa semana, eu vou dar a lista agora, de segunda até hoje, eu vou falar tudo, imagina. Vamos virar a noite aqui, irmão. Vamos passar a noite toda, vai entrar segunda, terça, quarta, a gente não vai parar de falar. Porque se tem uma coisa que tem aqui dentro é erro, porque onde tem ser humano tem erro. Você está entendendo nessa noite? Está entendendo ou não? Amém. Você está entendendo? E mesmo você e eu sendo assim, a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo habita em mim. Talvez você chegou aqui hoje, sabe? Eu cheguei no culto, pastor, e sentei e não consegui adorar. Eu cheguei aqui e não consegui adorar, não consegui sentir, porque essa semana aconteceu isso, aconteceu algo. Meus irmãos, a Bíblia diz que você tem um advogado. A Bíblia diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas pelos de todo mundo. O apóstolo João diz que se você confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda a injustiça. O Espírito Santo habita em você. Glória a Deus. Para te mostrar: ei, você errou a rota. Você estava vindo direitinho, mas você falhou na rota, você desviou da rota. Volta para a rota agora, o Espírito Santo faz. Ele traz a gente de volta para a rota. Sabe o que acontece? A gente pensa que o Espírito Santo é só para falar em línguas e pular. Não. Você está enganado. Essa é a menor das tarefas que ele realiza. A principal tarefa que ele realiza é estar em você, habitar em você e te conduzir todos os dias. Quando você levanta, tem uma pessoa que está com você para conduzir o teu dia. Tem uma pessoa que está com você para te dar discernimento. Tem uma pessoa que está com você para te revelar aquilo que mais ninguém consegue ver, você vê, porque ele tem o poder de revelar. Você está entendendo? Você tem valor. Ele é Deus em nós. Foi Jesus que disse:
Se vocês me amarem, meu Pai e eu viremos e faremos em vocês morada. O Espírito Santo, ele é o próprio Cristo em nós, porque o apóstolo Paulo disse que se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal também não pertence a ele. Ele é o próprio Jesus habitando em nós. Pastor, mas eu achei que o Espírito Santo era só para eu ser usado. Não, não, não. Ele é Jesus habitando em você. Você está entendendo isso? Você entendeu a tua responsabilidade? Entendeu o que é que você carrega? Quem você carrega com você? Meu Pai. Ele é a graça de Deus em nós. Aquela graça que foi revelada na pessoa de Cristo. Aquela graça que apareceu na pessoa de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, é a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, Tito 2,11. Olha que interessante, ela se manifestou, ela apareceu na pessoa de Cristo, mas ela se torna real, perceptível e experimentável na nossa vida por meio do Espírito Santo. Você está aqui nessa noite, é graça. Você não morreu até hoje, é graça. Você está vivo, é graça. Você recebeu talentos e dons, é graça. Você está aqui de pé, você pode abrir a tua boca e adorar, é graça. A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus. Você está entendendo? Essa graça que está em você, essa graça que você experimentou, essa graça que você experimenta, na verdade, é o Espírito de Deus em você. Pastor, mas eu pensava que era só para ser usado. Quem é o Espírito Santo? Ele é o selo de Deus em nós. O apóstolo Paulo diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção. Você foi selado. Pastor, o que significa? Que você é propriedade exclusiva. Em você tem um selo, tem uma marca. O Espírito Santo está em você. E talvez alguém olhe assim e não vê, mas o mundo espiritual olha para você e vê. Os demônios olham e veem que você está marcado, que você está selado. Aleluia! Os demônios se levantam contra a tua vida e olham e veem que você foi selado com o Espírito Santo da promessa, que você é propriedade exclusiva de Deus. Bendito seja. Isso é a propriedade dele. Glória a Deus. Isso aí você pode se orgulhar, bate no peito e fala: sou propriedade de Jesus. Propriedade. A Bíblia diz que ele comprou com o sangue dele homens de todas as tribos, línguas, povos, nações. Ele comprou você. Aleluia. Você é propriedade exclusiva dele. O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo, ele é o nosso penhor. Pastor, o que é penhor? A garantia. Ele é a nossa garantia. Pastor, como é que ele é a nossa garantia? Porque ele é que nos dá certeza que naquele grande dia nós nos encontraremos com Jesus. Nós ouviremos a voz do Senhor e nos encontraremos com ele nos ares. Mas se você, irmão, estiver vazio, você não vai ouvir nada. As 5 prudentes entraram, a porta se fechou, as loucas vieram, mas elas estavam vazias. Você já ouviu o jargão pentecostal? Eu sou pentecostal também. Já viu o jargão, né? Você está pelo meio, você está pela metade, é mais jargão. Isso aí é jargão, isso não tem na Bíblia, isso não é teologia. Não existe isso na Bíblia, de estar pelo meio. E mostra o versículo. Cadê o versículo? Está pelo meio, não tem, irmão. Ou você tem ou você não tem. Ou você é ou você não é. Você está cheio ou está vazio. Ou você está cheio ou você está vazio. Não tem copo pelo meio, isso é só jargão. Não existe. Ou você foi cheio, ou você está vazio. Mas eu tenho notícia para te dar. Ele está aqui nessa noite. E Ele quer encher, oh glória. Ele está aqui nessa noite, Ele quer encher. Só tem uma questão, Ele só enche quem quer. Ele só enche se você quiser. E quando eu quero me encher dele, eu me esvazio das outras coisas. Porque enquanto eu estiver cheio de outras coisas, não há espaço para ele. Você está entendendo nessa noite? Para ter espaço para ele, tem que se esvaziar de outras coisas. Porque ele não aceita dividir espaço com outra coisa. Para você estar cheio dele, você vai ter que se esvaziar de você. Vai ter que sair o eu. O seu eu tem que sair. Para Paulo dizer aquela célebre frase de Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo. Para ele falar aquilo ali, ele passou, ele passou apertado. Ele passou apertado para dizer: eu estou crucificado.
tem gente ainda hoje, no século 21, que pensa que a cruz dele é a família. A cruz está lá em casa. Pensa que a cruz é a esposa. Pensa que a cruz minha cruz está lá em casa, é o marido. A cruz é o filho que dá trabalho. Não, você está enganado, você precisa ler mais a Bíblia. A tua cruz é você mesmo. É você mortificar você mesmo, essa é a tua luta. É você vencer a você mesmo. Meu Deus. Você está entendendo? Por isso que Paulo diz, estou crucificado com Cristo, mas para ele estar crucificado com Cristo, ele teve que esmurrar o seu próprio corpo, como ele diz na carta aos Coríntios. Eu esmurro meu corpo e o reduzo à servidão. Para quê? Para o poder de Deus poder trabalhar através de mim, é o que Paulo está dizendo. Mas o corpo tem que ser esmurrado, ô glória. O corpo tem que ser subjugado. A vontade própria tem que ser subjugada. Pastor, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é a lei de Deus em nós. É meu ajudante, você que é meu ajudante. Você é meu pregador, mirim, está doido para pregar já. Está querendo pregar. Está doido para dar aula já. Falei, está na hora da não. O Espírito Santo, ele é a lei de Deus em nós. Olha aqui para mim. Ele chama atenção, né? Alguém prende ele lá atrás. Alguém Brincadeira, prende não, ele vai gritar, vai atrapalhar no jeito. Irmão, Jeremias foi usado por Deus para fazer uma promessa. Ele faz uma promessa, Deus faz uma promessa através da boca de Jeremias que ele deu. Ele diz, eu vou escrever as minhas leis no seu entendimento. Ezequiel diz, eu tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne. É profecia acerca do Espírito. Porque no passado a lei estava nas tábuas de pedra. Você lembra? Moisés fez nas tábuas. Moisés se irritou, quebrou as tábuas. Deus vai e faz de novo, dá outra tábua para ele com a lei, ele vem com a tábua. Aí em 2 Coríntios 3,3, Paulo vai dizer que a lei estava escrita nas tábuas de pedra. Mas agora, quando veio o Espírito Santo, a lei está escrita nas tábuas do coração. Meu Deus. A lei que estava do lado de fora, agora vem para dentro. Ela está do lado de dentro. Como é que ele está do lado de dentro? O Espírito Santo habita em você. Aleluia. Quando eu erro, não tem desculpa. Não, eu errei porque eu não aguentei, eu fui e fiz. Não, irmão, você escolheu fazer. Porque o Espírito Santo habita em você. Paulo diz que agora a lei está escrita nas tábuas de carne do nosso coração. Não é isso? Ele diz que a glória desse novo ministério tem maior glória do que o ministério passado, o ministério da lei. Por quê? Porque a lei foi internalizada. A lei agora está no nosso coração. É Paulo que diz, está aqui dentro. Aquilo que Jeremias profetizou se cumpriu. Escreverei a minha lei nos vossos entendimentos e vocês obedecerão a minha palavra. Era a promessa. Por quê? Porque o homem não pode obedecer a lei por meio da carne de vontade própria. Ele precisa do Espírito Santo para obedecer. Você está entendendo? Sozinho você não vai vencer. Eu vim aqui, vou repetir essa frase, vou repetir para você entender a mensagem dessa noite. Ei, tem alguém aqui, sozinho você não vai vencer. Na força do seu braço você não vai vencer. No teu esforço você não vai vencer. Zaqueu subiu na figueira para ver Jesus. O esforço humano representa o esforço humano, subir na figueira. Mas Jesus chega e fala para ele, desce porque me convém pousar na tua casa. Deixa eu dizer uma coisa, Zaqueu subiu para ver Jesus, mas ele teve que descer para ver Jesus. Ele chega e fala, desce, porque hoje me convém pousar na sua casa. A subida representa o esforço humano, a descida representa a manifestação do poder de Deus. Você está entendendo? Aleluia. Está entendendo essa vez? Aleluia. Ele é a lei de Deus em nós, irmãos. Glória a Deus. Porque na lei, só fala assim, na lei era pior do que na graça, né, irmão? Na graça que é pior. Na graça o negócio é mais estreito. Porque na graça a lei está dentro de nós, o Espírito está em nós. Na lei, o homem tinha que cometer o ato para ser apedrejado. Na graça, se ele olhar e pensar, ele já pecou. Foi Jesus que disse. Ouviste o que foi dito. Se adulterar vai ser apedrejado. Mas se você olhar e pensar, você já cometeu. É a lei e a graça. O Espírito Santo, ele é o amor de Deus em nós. Glória a Deus. Paulo diz que o Espírito de Deus, que o amor de Deus está derramado no nosso coração constantemente. Glória pelo Deus. Espírito Deus, Santo que nos foi dado. Romanos 5,5. Então esse tipo de amor, que é o amor de Deus, esse irmão,
está em nós por meio do Espírito Santo, não pode ser produzido pela carne. É o ágape. É o amor incondicional. Quem produz em nós é Deus. Aleluia. Você está entendendo? Fala para alguém de novo. Sozinho você não vai conseguir. Fala para ele. Quando você vai começar a buscar? Aleluia. Quando é que você vai começar a buscar? Meu Deus, aleluia. Para tomar posse daquilo que Deus te deu. Pastor, mas eu já sou crente. Você é, mas Deus quer te dar mais. Deus quer te revestir. Deus quer te dar poder. Deus quer te capacitar. Deus quer te levar além. Mas quando é que você vai começar a desejar? Aleluia. A querer. Ele é o amor de Deus em nós. É o Espírito Santo. Eu estou cheio de Deus. Né? Estou cheio de Deus. Sai da frente que eu vou. Né? Sai da frente que eu vou dar uma acelerada aqui. Quem está cheio de Deus, irmãos, é outra coisa, né? Porque o difícil não é a gente dar lugar, se alegrar, como a gente fala, né? O difícil é você, na hora que alguém vem, né? Pisa no teu pé, ainda faz assim, né? Pisa no teu dedo machucado, ainda faz assim com o pé. A pessoa vem, pisa no teu dedo machucado, ainda faz assim com o pé, né? Faz assim, para você sentir dor. Você tem que pegar e tem que amar. Aí a coisa aperta. Aí a coisa fica difícil. Irmãos, o Espírito Santo nos dá certeza da nossa salvação. Paulo diz em Romanos 8,16 que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A certeza que você tem vem do Espírito que habita em você. Se ele habita em você, você tem a convicção de que você é filho dele, de que você é herdeiro das promessas. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus, ele pode fazer hoje, ele pode te encher hoje. Ele pode te encher ainda essa noite. Ele pode se revelar a você ainda hoje. O Espírito Santo forma em nós o caráter de Deus. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Está lá. Isso é o fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo faz a gente se alegrar, faz a gente pular, faz a gente chorar, faz a gente sorrir, faz a gente gritar, faz falar em língua, faz ser usado em dons espirituais, faz tudo isso. Mas ele faz você produzir fruto no Espírito. Ele faz você ser uma pessoa diferente. Ele faz você agir contrariar tudo. Quando todo mundo espera uma reação negativa sua, você tem uma reação que ninguém está esperando. Por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo. Quando todo mundo pensa que você vai brigar, você chega e faz o contrário. Está cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Quando todo mundo pensa que você vai pagar com a mesma moeda, você paga com a moeda diferente. Por quê? Porque está cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Ei, você está cheio do Espírito Santo. Se você não está, Deus quer te encher. Se você não está, Deus quer te encher. Ele é a vida de Deus em nós. Ele é o poder de Deus para nós. Ei, há um poder liberado do céu sobre a minha vida, sobre a tua vida. Ele disse para os discípulos: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Há um revestimento, uma promessa liberada do céu para a minha vida e para a tua vida. Talvez você ainda não recebeu, mas você pode receber hoje. Você pode receber a qualquer momento, porque Ele está aqui, Ele faz, Ele tem o poder de realizar. Jesus tem o poder de te batizar, de te revestir de poder nessa noite. Ele é o poder de Deus para nós. Ei, irmão, você não vai vencer sozinho. Sozinho você não vai conseguir. Se você ler esse texto que nós acabamos de mencionar aqui, você leu 39, ele diz que essa promessa é para todos quantos o Senhor chamar, não há limite. Não é porque acabou, ficou lá naquele tempo, lê o versículo 39, irmãos. É para todos quantos o Senhor chamar. É para todos quantos o Senhor chamar, está lá no texto. Não precisa ser exegeta, não precisa ser hermeneuta, não precisa, irmão, está lá no texto. É para todos quantos o Senhor chamar. É para mim, é para você, a promessa é para nós. Glória a Deus, aleluia. Deus quer revestir
Jovem com o Espírito Santo aqui, de poder. Deus quer revestir criança com poder. Deus quer revestir adolescente com poder. Deus quer revestir obreiros com poder. Deus quer revestir pastor por quê? Para fazer barulho, não, porque é necessário. Ei, as coisas vão ficar difíceis. Você precisa estar revestido de poder para você suportar o dia mau. É verdade. O dia mau vai chegar, irmãos. A coisa vai apertar para nós. A coisa vai ficar difícil, você vai precisar de poder para vencer. Sem poder você não vai vencer, você precisa de poder. Ele tem uma pergunta, que é a terceira pergunta. Por que, pastor, ser cheio do Espírito Santo? Pastor, por que ser cheio? Primeiro, porque é imperativo. A Bíblia não diz assim, seja cheio se você quiser. O apóstolo Paulo diz, enchei-vos. Efésios 5,18, enchei-vos. A ideia é, continue sendo cheio. Continue se enchendo. Não, pastor, mas em 1994 eu recebi, Deus me capacitou naquele dia. Eu recebi, eu pulei, eu profetizei, falei em línguas e nunca mais preguei, nunca mais evangelizei, nunca mais fiz nada. Por quê, irmão? Porque está precisando ser renovado. Você está precisando ser renovado nessa noite. Talvez você venha aqui e está precisando ser renovado. É imperativo. Não é opcional, não está na esteira humana, mas na ótica divina, porque para o ser humano é opcional, para Deus é imprescindível. Será que Deus quer me encher, meu irmão? Deus quer te encher com toda certeza. Será que Deus quer me capacitar? Deus quer te capacitar. Será que Deus quer me dar dons espirituais? Mas eu sou assim, eu sou cheio de defeitos. Dizer uma coisa, Deus quer usar você. Deus chamou você, sabendo quem você é, conhecendo as suas habilidades, conhecendo as suas debilidades, conhecendo as suas capacidades, conhecendo as suas fraquezas, os seus pecados, e mesmo assim, Ele te escolheu. Glória a Deus. Será que Ele quer colocar na minha vida? É claro que Ele quer derramar sobre a tua vida. É claro que Ele quer fazer, Deus tem urgência em fazer isso. Ele quer encher você, oh glória. Eu sinto Deus aqui nesse lugar. Deus está aqui nesse lugar. Ei, o Espírito de Deus está aqui nesse lugar. Jesus quer renovar você. Jesus quer batizar você. Jesus quer encher você. É imperativo, é imprescindível. Você precisa. Nós precisamos. Quem nunca recebeu tem que receber. E quem já recebeu tem que ser renovado, tem que se renovar constantemente. O nosso homem interior, diz a Bíblia que ele se renova todos os dias. Você precisa se renovar sempre. Sempre. Quanto mais nos enchemos do Espírito Santo, mais somos controlados por Ele. Mais você é controlado por Ele. Quanto mais você dá espaço para Ele, mais Ele estará sob o controle da tua vida. A nossa dificuldade é tirar a mão do volante, pastor. A gente tem dificuldade. Nós queremos segurar o volante, Deus quer fazer, mas a gente agarra no volante e não solta. Deus está, me dá o volante, me dá o volante. Não, mas eu quero dirigir, Senhor. Me dá o volante, mas eu quero dirigir, Senhor. Ei, você vai experimentar quando você largar o volante e entender que o motorista é Ele, quem dirige é Ele, quem guia é Ele, quem faz é Ele. Solta o volante, entrega na mão dele o volante da sua vida, meu irmão. Ei, Deus está chamando pessoas aqui para entregar nessa noite o volante na mão dele, o controle na mão dele. Oh, glória. Aleluia. O homem que confia no homem não solta o controle. Mas quando você confia em Deus, você entrega. Aleluia. O pastor falou aqui nessa noite sobre entrega. Sobre entrega. Por que ser cheio? Porque não é opcional. Por que ser cheio? Porque ser cheio você é controlado por Ele. Agora, para que ser cheio? Primeiro, para testemunhar com ousadia, com poder. Pedro pregou antes. Pedro pregava. Mas depois que ele teve uma experiência, a pregação dele foi diferente. A pregação dele mudou. Ele pregava, ninguém olhava para ele, Guilherme, ninguém queria ouvi-lo. Mas depois ele começava a pregar, todo mundo queria ouvir Pedro pregar. Pescador, indouto, sem estudo. Mas as pessoas queriam ver Pedro pregar. Por quê? Porque ele pregava impelido pelo poder do Espírito de Deus. A primeira pregação, 3.000 homens. Pedro é o máximo, não. O Espírito Santo é o máximo. Glória a Deus. Ele é o máximo, oh, glória. Ele tem todo o poder.
Diz a história que fizeram um grande congresso, foi um grande pregador, um doutor lá em teologia, pregou, pastor, pregou, e os homens saíram no final na porta da igreja e começaram a conversar. Olha, mas que pregador fantástico, que pregador cheio de conhecimento, que pregador com profundo conhecimento teológico. E aí uma semana depois o pregador do evento era Spurgeon. Spurgeon pregou, e quando o culto acabou as pessoas saíram, nossa, como Jesus é maravilhoso. Como o Espírito Santo é maravilhoso. Como a presença de Deus é maravilhosa. Nossa, como Jesus é maravilhoso. Como esse Jesus mudou a minha vida hoje. Aleluia! Você está entendendo? Eles saíram impactados. Não com o conhecimento do pregador, mas impactados com a presença que eles experimentaram naquele lugar. Você está entendendo? Não importa, irmão, de que denominação você é, de que linha teológica você é, porque Deus não está limitado pela sua caixinha. Deus trabalha fora da tua caixinha. Eu falo isso aqui direto: Deus quebra a tua caixinha, Deus atropela a tua caixinha, Deus despedaça a tua caixinha e Ele faz o que Ele quer. Ele não está nem para a tua caixinha teológica, Ele quebra ela toda e faz o que Ele quer. Esse é o Deus que eu acredito. Eu acredito no Deus que faz o que quer, no Deus que age como quer, no Deus que faz a hora que quer, que fala como quer, que Ele age hoje, age amanhã, age agora. Ele faz do jeito, da forma que Ele quer, pelos caminhos que Ele quiser usar. Esse é o Deus que eu acredito. Eu não acredito nesse Deus de teologia limitado, caixinha. Não acredito. Eu acredito no Deus que está fora da caixinha. Está fora da nossa caixa. Eu creio, Senhor. Aleluia. As caixas que nós criamos as nossas caixas. Está aqui, pastor, é a minha caixinha. A caixinha pentecostal. Está aqui a minha caixinha reformada. Essa aqui é a minha caixinha arminiana. Essa é a minha caixinha calvinista. Deus não está nem para a tua caixinha. Ele quer saber se você está disposto. Se você tem disponibilidade. Spurgeon era calvinista, fez a diferença. John Wesley era arminiano, fez a diferença. Deus não está nem aí. É isso aí. O que os dois tinham em comum? Os dois estavam dispostos. Os dois se colocaram: eu quero ser usado. Eu quero ser o instrumento. Como diz o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Tem alguém aqui que quer ser enviado? Você tem coragem de falar para Ele: me envia? Porque de vez em quando Ele nos envia por um negócio, irmão. Né? Pastor? A gente vai nos lugares, irmão, né? A gente vê que você viu em cada lugar, em cada buraco. Você chega assim e fala: meu Deus, o que eu vim fazer aqui? O que eu estou fazendo aqui? E aí parece que você ouve Deus falar com você, né? Você está aqui porque eu mandei você vir aqui. Eu te trouxe aqui. Quem trouxe você aqui nessa noite foi Ele. Glória a Deus. Foi Ele que trouxe você. Pastor, para que ser cheio do Espírito Santo? Para subjugar a vontade da carne. Pastor, mas eu pensei que era só para eu fazer assim, ó. Não, irmão. Isso aí, já não está nem para isso. Ele atropela você com o teu chute de karatê e tudo. Ele não está nem para isso. Quem se impressiona com isso é o homem. O diabo, o mundo espiritual, não se impressiona com essas coisas. Não está impressionado com isso. Não se impressiona. Agora, Paulo diz: andar em espírito, e não cumprireis a vontade da carne. Porque a carne luta contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que quereis, mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis debaixo dessa lei. Olha o que ele diz: há uma guerra, uma briga. O Espírito Santo está em você, mas o velho homem ainda está aí, e é uma briga. E se você não se encher do Espírito Santo, o velho homem vence a batalha. Se você não se encher do Espírito de Deus, o velho homem vai ganhar a batalha. E diz a Bíblia que quando você volta atrás, se torna pior do que você era antes. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. O apóstolo Pedro diz: o seu último estado se torna pior do que o primeiro. E se torna verdadeiro o provérbio que diz: o cão retornou ao seu vômito e a porca voltou a se jogar no esponjador de lama. Olha o que ele diz. É uma analogia forte, mas é real. Não é literal, é só uma analogia. A pessoa fala assim: nossa, essa palavra, pastor, é só uma analogia que Pedro está fazendo. Porque o pecado é como um lamaçal. O pecado é como o vômito. É o que Pedro está dizendo. Se a gente retroceder, a gente se torna pior do que antes. Não. Retroceder nunca. Nós vamos para frente, ô glória. Fala com alguém: nós vamos em frente. Fala para ele. Nós vamos em frente. Você vai em frente. Você vai em frente. Você vai em frente. Pastor, para que ser cheio do Espírito Santo? Para glorificar o nome de
de Jesus e manifestar os dons espirituais. Glória a Deus quer usar você. Deus quer encher você. Você é quem Deus quer usar, por isso que você está aqui nessa noite. Eu não. Né? Eu não. Eu não sou capaz. Né? Eu não tenho capacidade. Deus gosta de quem não tem capacidade. Quem tem muita capacidade, acha que tem capacidade, quer fazer por si mesmo. É verdade. Mas quem tem pouca capacidade, Deus encontra espaço para agir. Quem está cheio de si mesmo tem que se esvaziar para poder Deus encher. Quando você se esvazia de você mesmo, Deus enche você dele, ô glória. Ele te enche, ele preenche. E não tem nada de meio copo, de 3/4, ele não tem. Você é cheio, ele te enche. Até em cima. O que existe é transbordar. Meio copo não existe, existe transbordar. Ele te enche e ele te transborda. Oh, glória. Deus não quer só te encher, Ele quer transbordar você nessa noite. Ele quer transbordar você nessa noite. Não quer transbordar. Pastor, para que ser cheio do Espírito Santo? Para cumprir a carreira, para falar como Paulo: combati o bom combate, concluí a carreira e guardei a fé. Você vai até o fim. Glória. Você vai chegar até o fim. Você vai chegar no lugar que Deus preparou para você. Pastor, qual é o lugar? É encontrar com Ele, ô glória. Você está pensando que é o quê? Que não é um emprego. Não. É encontrar com Ele. Ô glória. É um lugar preparado para nós. Que homem nenhum pode nos dar. Só Ele pode nos dar um lugar melhor preparado para nós. Aleluia. Fica de pé, que eu estou quase terminando. Glória a Deus, aleluia. Ô glória a Deus. Para louvar, Rosane? Aleluia. Tá? Vou pedir minha esposa para cantar um hino. Enquanto isso, nós vamos orar por você. Vamos pedir ajuda do pastor.